Internacional, se não ganhar 2 partidas das 3 que faltam, o Internacional tá fora. Ele precisa ganhar uma partida fora e depois do Bahia tem aqui. que ganhar uma fora, Gui. Ganhar uma fora. Tipo, se empatar fora e ganhar do Bahia em casa. Talvez belisque no segundo lugar. Esse empate agora deixou o Internacional nessa obrigação. Porque olha aqui, ó, faz a conta. Quantos pontos tem o Atlético Nacional? O Inter é líder, mas Tem 4. se tiver vencedor amanhã... Tem Se o 4. Atlético Nacional empatar amanhã, ele vai a 5. Empata com o Inter e Ele perde tem no 2 saldo. jogos em casa. Essa é a questão. Contra o Inter. Pode ir a 10. E tem um jogo fora que é contra o Nacional de Montevidéu que pode também. O Inter tem hoje 5 pontos. O Inter precisa ganhar para chegar aos 11. 10 pode ser pouco. Então eu acho que o Internacional ontem se complicou muito. Não que ele esteja proibido de ganhar uma partida fora do Atlético Nacional ou do próprio Nacional. Mas se complicou. O Internacional tomou 3 gols ontem. 3 gols, foi patético o primeiro tempo. Escapou de mais 2. Né? Patético. Então, sei lá, complicou. E outra coisa que começa a preocupar é que o Inter já fechou 4 jogos sem ganhar. E tomando gol. Isso era uma fortaleza do Inter antes. Boa tarde para todo mundo. O Inter não tomava gols. Tá muito claro que o Inter vive um momento de instabilidade, né, Pedro? Seja Sim. porque o estresse lá do gauchão FIFA, tinha que ganhar a octa do Grêmio e tal, se somou a um começo de campeonato contra adversários muito pesados, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, talvez os 3 mais difíceis. E não importa. O fato é que está acontecendo. O Inter está jogando menos do que vinha jogando. Ele não controla mais os seus adversários como controlava antes. Isso não acontece. O Inter toma gols, tem que sempre escalar a montanha porque toma o primeiro gol, tem que correr atrás, enfim. Isso está acontecendo. E esse é o desafio do Roger. O Inter terminou o Grenal, Pedro, com Aguirre, Natan, Rogel e Ronaldo. Ontem, quando a 37 minutos entra o Natan na lateral direita para empurrar o Vitinho lá para onde estava o Wesley e o Ramon na esquerda, no lugar do Bernabé, para manter aquela ideia de linha de 6 até para bater com os 5 do Nacional, o Inter perdeu força ali, porque os dois são muito menos. O Natan é muito menos jogador e o Ramon é muito menos jogador que o Bernabé. Mas são os jogadores que o Inter tem para colocar quando alguém cansa. E aí o padrão baixa. Então, na verdade é isso. A diferença do Inter para o Flamengo e o Palmeiras é isso. O Inter, quando tem que mexer jogadores... O Carboneiro, por exemplo, se lesionou... Perdeu sem mexer. O Carboneiro... Como assim sem mexer? Sim, o Inter estava perdendo, mexeu depois, mexeu quando ganhou. Ontem começa o jogo sem mexer. O Inter toma 3-0 com o time titular. Não, tudo bem, mas o que eu digo assim, no jogo de ontem é simples, que eu disse que o Inter tem uma instabilidade. Antes o Inter controlava jogos, ele não tomava gol no começo. Né? Mas ele não consegue depois, porque o Inter no segundo tempo ele faz os 2 gols e poderia ter feito a virada, mas aí quando ele precisa de jogadores esses aí para fazer a virada, ele tem que mexer por uma questão de cansaço, e daí os caras que entram são muito menos. Pedro, para mim tem uma explicação, boa tarde a todos. Mas é um resultado ruim, não é bom empatar com o Nacional. Que é o seguinte, o Inter não vai funcionar com o grupo que tem, não vai funcionar, esse Inter não vai funcionar se ele não jogar com a corda esticada. Sim. Ele não vai funcionar. E a corda esticada, ela é uma corda esticada física, técnica e mental. Isso. Mental. O Inter desenvolveu sim um bom futebol, enfrentou os melhores times do Brasil, com um empate no Maracanã e uma derrota aqui, onde o melhor em campo foi o goleiro do Palmeiras. Certo? Ele enfrentou esse adversário. Perfeito. Enfrentou. A pontuação é péssima, mas há contexto nos 2 jogos. Né? Sim, só que aí, a partir daí, aparentemente, eu já tinha falado isso do Grenal, e ontem foi a comprovação do que eu falei antes do jogo. Esse time do Inter não joga ao natural. Ele não tem capacidade de ganhar ao natural, talvez de nenhum adversário do Brasil e da América. Né? Se ele estivesse na Copa Sul-Americana, talvez. Porque a Copa Sul-Americana, a régua é muito mais baixa. É mais baixa. Né? E alguns adversários da Copa do Brasil, talvez o Maracanã não seja um time que vai enfrentar o Inter, apesar de ser talvez o Maracanã, tu acha isso? Não, é que os times da Série A, todos eles são sérios. Sim. São times sérios. Se tu brincar, tu perde pra eles. Eu concordo. Tu perde pra eles. Né? E o grupo do Inter na Libertadores também. Tem alguns times da Libertadores bem ruins aí. No grupo do Inter, não. Né? Ontem tinha um tricampeão do mundo. Mas, aqui em Porto Alegre, eu sei que é um time que busca de camiseta, enfim, blá blá blá. O Inter tinha o pior time do grupo, Pedro, mas que pra ruim Pedro, não serve. Quando o Inter esticou a corda, ele venceu a partida por 2-0. Pena que no futebol tem o primeiro tempo. Não tem o segundo tempo. Então é o seguinte, o Bernabé está desconcentrado há 3 partidas.
desconcentrado há 3 partidas, não tá com a corda esticada há 3 partidas. Passou muito por ele. Ele perde uma bola pro Richard Rios contra o Palmeiras. Fatal. Ele ontem não entende uma linha de impedimento. Certo? Né? E por isso o primeiro gol. E no segundo tempo ele foca e faz gol. Sim. Acho que o Roger errou ao tirá-lo, aliás. O Inter ia virar aquela partida com o Bernabéu e o Moisés. Aí é uma questão. Ia virar. Ia virar. Tava mais perto de virar do que tomar gol. Eu entendi a substituição, mas acabou dando errado. Tudo bem. Depois é barbada de falar. Claro. Certo? É que se ele tivesse elenco e fizesse isso, não teria esse problema, entendeu? Mas ele não tem. Como o Inter não tem o elenco do Palmeiras e do Flamengo, e nenhum outro time do Brasil tem, o Inter tem que jogar absolutamente concentrado. Além do que, o Brasil descobriu que, como qualquer time de futebol, ele tem pontos fracos. E todo mundo descobre os pontos fracos. Todo mundo bota alguém no Bernabéu. Quem é que não sabe que para parar o Bernabéu é só tu botar alguém no Bernabéu? O Bernabéu, quando chega na frente, ele faz gol e cruza, ele tem potencial pra isso. O Bernabéu deixou ele Valência no Grenal na cara do gol. Já bastou a participação do Bernabéu no Grenal? Ele deu um passe pro cara. Né? Tá resolvido ali. Mas o Potter, eu insisti na questão do elenco, porque assim, ó, quando entrou o Natan, tá? Entrou o Natan ali. O Nacional tinha colocado o Vargas. Descansadinho, fresco e tal. Aí quase o Nacional faz o 4º gol. Quase que ele faz um 4º gol. Com o Nico Lopes. É com o Nico Lopes. Mas o Inter também quase faz o 4º gol. Não, o Inter podia ter feito 4, 5. O Inter podia ter virado. Mas eu tô pensando pela lógica assim de tu, tirar o Vitinho que tava ali na direita, que podia ir pra frente, e aí tem que tirar o Wesley lá da esquerda e passar o Vitinho pro outro lado. O Roger deve ter pensado, quase tomei o 4º gol aqui, com o Vitinho. Pô, eu depois de ter escalado a montanha e de 0-3 partir pra 3-3, eu não posso correr o risco de perder o jogo. Aí ele tem que colocar um lateral direito. E o lateral direito que ele tinha ali era o Natan, que é ruim. Então talvez ele pudesse fazer uma troca mais simples, não os dois. Não, que tirar o Moisés e o Bernabéu naquele momento... Wesley, desculpa. Sabe que tem uma coisa que... Não foi legal. Eu acho que está começando a incomodar boa parte dos colorados. O Thiago Maia está sendo punido demais. Ele joga mais que o Bruno Henrique. Eu achei que ele ia entrar ontem, né, Guerrinha? Mais que o Bruno Henrique. Essa punição só pode ser, Pedro. Ele não saiu do time por deficiência. Ele saiu porque ia embora. Não, nem por lesão. Então, essa punição está se arrastando por muito tempo. O Internacional está tendo prejuízo. O Bruno Henrique andou fazendo umas boas partidas, mas ele joga menos que o Thiago. Eu disse aqui há pouco que o Internacional tem 5 jogadores e 6 operários. Rocher, Vitão, Fernando, Alan Patrick e Bernabéu. 5 jogadores. O resto é tudo operário. O que é bom até, porque 5 jogadores não é fácil um time ter hoje. Agora, tu tem que equilibrar esse time. Mas mesmo assim, não tem como tirar de todos os times do Brasil. Quer ver uma coisa? Todos os times do Brasil viveram uma micro, ou uma pequena, ou uma grande má fase esse ano. Certo? A do Flamengo foi micro. O Flamengo perdeu pro Central. Aliás, o Flamengo empatou ontem, hoje não estaria classificado. Então já me ajuda na tese. Me ajuda na tese. Mas é isso. Tá, mas e o Palmeiras? O Palmeiras perdeu o Paulistão, galera. Pro Corinthians. Aí quase não classificou. Quase não classificou pro final. O Corinthians que ganhou o Paulistão. E eu lembro da crítica assim, ó. É só o Estevão. A jogada do Abel é só jogar a bola pro Estevão. Os caras criticavam o Abel. Abel foi lá, reconstruiu o time dele, porque tem potencial. E tá hoje como o time mais centrado hoje do Brasil. Um time que joga pra vencer, do jeito que joga. Sim. Tá tudo, se precisar do goleiro, tá lá o melhor goleiro do Brasil. Enfim, tá tudo certo. Né? Se entende. O Bahia tem um pênalti agora contra o Ceará, que a gente pode discutir uma semana. Sim. Né? Pra voltar a vencer. E era um time que todo mundo tava falando pra ganhar a primeira no Brasileirão, não tinha ganho ainda. Exatamente. Tipo assim, o Grêmio tá numa fase desde que começou. Agora vai tentar com um treinador novo achar. O Inter tá vivendo a dor que ele viveria. Eu falava isso aqui. Todo o time do Brasil vai atravessar nesse primeiro semestre, até o Mundial de Clubes e a parada, uma má fase. Vai ter que ter culhão para entender essa má fase, para fazer trocas boas ali. O Inter tem grupo para trocar alguma coisa. E até para dar, Pedro, desculpa o palavrão, alguns cagaços. Alguns cagaços, entendeu? Mas tu tá demais hoje. Porque eu acho que alguns caras estão entendendo que o Inter é um time que vai ganhar o natural.
não vai ganhar ao natural. O Inter entrou ao natural contra o Grêmio e empatou. O Inter entrou ao natural contra o Nacional e empatou a partida. O Inter não tem grupo de jogadores para ganhar partidas ao natural do nível que está os enfrentamentos desses meses aqui. Vai pintar uns times mais ou menos agora aí e talvez isso mude. Mas o Inter não ganha nem do Juventude. Faltam 6 minutos ainda. Concluísse diante dessa tese que o Inter tá fora do Mundial esse de julho agora. Desse Mundial tá.